Hoje, bom, de domingo à noite a gente tem feito uma conversa, né? Um bate-papo assim. E cada semana eu tenho convidado uma pessoa. Semana que vem eu não estarei aqui com vocês. Eu estarei viajando, né? É a primeira vez que eu vou fazer uma viagem de navio. De 3 dias só, não são muitos dias, porque minha esposa também é a primeira vez. Ela falou assim, pega 3 dias aí, porque se não for bom, a gente já volta rapidinho, né? Hora que... Ai, não fala isso. Piscou, desceu. E a gente está comemorando 25 anos agora, dia 27 de fevereiro. Hoje é 24, né? Hoje é 24 ou 25? 25? Agora eu fiquei perdido. 25. Então, depois de amanhã, dia 27, a gente faz 25 anos. Esse foi num piscar de olhos. E aí já deram 25 anos. Então, na quinta-feira a gente viaja e volta só no domingo à noite, né? Vamos chegar aqui domingo à noite, por isso eu não estarei. Então, hoje eu trouxe o Nilton para conversar com a gente. E Deus abençoe você, Nilton, naquilo que Deus colocou no seu coração. Amém, amém. Ligado? Tá ligado esse microfone aqui dele? Ou... Eu falo alto mesmo? Ok? Deixa eu ver. Alô, som. Usa esse daqui, Nilton. Ok. Boa noite. O pastor me convidou essa semana para que a gente conversasse sobre o Evangelho, que é o fundamento da nossa vida, o Evangelho. E aí eu fiz algumas anotações aqui, ele tem ali. Aí quando a gente chega aqui, aí os louvores, os cânticos, as dificuldades dos irmãos. Então não estou nem um pouco preocupado com o que foi colocado aqui. Para mim tem aqui alguma coisa que foi muito bom, que Deus colocou no meu coração, mas muita coisa veio agora, então amém. É isso, com as lutas, com as nossas dificuldades, com tudo aquilo que nós cantamos, que o Senhor Jesus voltará, e nós cremos nisso. E o Evangelho em que nós temos focado muito, essa igreja tem focado, graças a Deus por isso, louvamos a Deus por isso. O Evangelho é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Todos entendem isso? Amém? Então aí os louvores de hoje, as músicas escolhidas por hoje, que fala no Jesus que vai voltar, e que nós cremos que nós nos encontraremos com Ele, cremos que vamos morar no céu, assim nós acreditamos, mas estamos aqui, hoje, agora. Então a nossa missão, isso vai acontecer, mas qual a nossa função hoje para minimizar, mitigar, tornar menor o sofrimento do nosso próximo? É esse o nosso foco hoje, com tudo aquilo que nós cantamos, que nós vimos, que maravilha, que bom, virá, que bacana. Mas é a nossa função hoje, aqui agora, com os que estão enlutados, com os que estão passando por dificuldades, seja familiar, seja de saúde, qual a nossa função, qual o nosso papel? Se o Evangelho é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo, o Senhor Jesus tem para mim uma missão hoje e para você, para nós, porque nós somos o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, ficar focado e ligado no aqui, agora, hoje, amanhã, e até o dia em que Ele nos chamar. E aí sim, essa verdade que nós ouvimos, desses louvores, nós vamos presenciar essa verdade, mas aqui estamos, cada dia que amanhecemos, nós temos uma missão, é perguntar a Deus a cada dia: Senhor, eu faço isso quando vou trabalhar todos os dias, Senhor, me ajude, Senhor, a ser uma bênção na vida do próximo. Aí o trânsito me atrapalha, eu brigo com um cara lá que me deu uma fechada, aí já, mas eu saio de casa já com esse propósito. Assim como tem pessoas que já acordam com o propósito de fazer o mal a alguém. Hoje eu vou prejudicar alguém, hoje eu vou ferrar aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem, hoje me paga. Então, nós como servos do Senhor Jesus Cristo, servos e servas, amanhã, Senhor, em que eu vou ser usado hoje?
Em que eu vou ser usada hoje? Hoje, agora. Eu levantei para abençoar. Aí a gente, Senhor, muito obrigado por mais. Amém, amém, amém. É isso mesmo. Mas faz uma pergunta. Senhor, em que o Senhor vai me usar hoje? Na vida de quem? Aí deixa de ser essa oração egoísta. E passa a ser a oração daquele que o nosso incumbiu um propósito para a gente. O nosso propósito é cuidar um do outro. E aí eu vou para os nossos temas aqui, né? Sobre 2 palavras, para a gente, se a gente não conseguir abrir um pouco mais, vai ser fundamental que a gente guarde. Pertencer. A quem nós pertencemos? A Jesus. Então nós somos, antigamente eram os embaixadores, né? Embaixadores do reino. O embaixador é aquele que, literalmente, embaixador é aquele que representa um país. Lá, né? Nós temos um embaixador aqui do Japão, e temos o nosso embaixador no Japão do Brasil. Embaixador é aquele que representa um país, representa um governo, representa um povo. Nós pertencemos a Jesus. Amém? Então a nossa oração não pode ser egoísta. Não é para a gente, não é para mim. Porque o pão é nosso, o Pai é nosso. É nosso, tudo é nosso. Então essa questão do pertencimento, e a outra é, se pertencemos a Jesus, vamos pegar uma lógica, pastor, me ajuda daqui a pouco, eu te passo. Vamos pegar uma lógica, pertencemos a Jesus? Amém. Se pertencemos a Jesus, Ele é suficiente para mim e para você? É tão fácil falar, minha irmã, assim, só eu também falo assim, mas será que Ele é suficiente para a gente mesmo? Será? Será que Ele é suficiente nas nossas lutas, nas nossas angústias? Será que é mesmo? É só uma pergunta. Né? É nele que nós depositamos todas, né? É nele que nós, arranca de mim esse orgulho, como o pastor mencionou hoje de manhã, arranca de mim essa ambição, arranca de mim esse egoísmo. Porque aquilo que a gente vê não vou repetir o que ele falou de manhã, aquilo que a gente vê, né, no outro, que todos veem, é fácil, olha lá, está vendo aquele irmão lá, o que ele faz? A gente está vendo, mas é aquilo que a gente não vê no outro. Jesus é suficiente? Essa é a pergunta para a gente. E aí, para isso, já vou passar, pastor? Dentro do que eu gosto de, senão eu fico falando sozinho, eu quero que vocês participem junto com a gente, para que a gente aprenda junto. Senão dá a impressão que eu não tenho a verdade. A verdade é o Evangelho, que às vezes até eu falo, mas eu li isso, mas não é isso. Eu sou ser humano. Deus é o quê? Vamos lá, Deus é o quê? Eu vou levantar um pouquinho só para... Deus é? Amém. Deus é? Amor. Deus é? Deus é tudo. Deus é? Suficiente. Deus é, João? Esperança. Veja só. Veja que coisa interessante. Depende. Tudo que vocês falaram eu concordo. Se você perguntar para um judeu, praticante, Deus é santo. Santo, santo, santo. Deus não é amor para ele. Então depende ali, né? Para nós, para o Evangelho, Deus é amor. Lá em João, não é isso? Deus é amor. Sim, é um negócio mais profundo, mas é um acordo deles com Deus, né? É deles com o Senhor Jesus. E nós, por isso que nós somos Evangelho. Deus é amor para a gente. Então tudo são os pontos de vista. Então, se Deus, vamos lá, pegando a nossa lógica de novo, pertencemos ao Senhor Jesus. Amém. Jesus, o Evangelho eu vou perguntar de novo. Jesus, porque eu tenho, com relação a mim, eu tenho dúvida se Ele é suficiente para mim. Não se escandalizem. No meu dia a dia, eu confio mais no meu saldo bancário.
confio mais minha mulher fez aquilo. Sabe, quando a gente se pega, é suficiente mesmo de verdade? A perca de um ente querido, uma doença, eu tive câncer. É suficiente mesmo a gente recorre a outras coisas? É só uma pergunta e eu quero crescer nisso. É só uma pergunta. E aí, nós somos, vamos ver o que diz, só para a gente, alguém lê para mim aí, já para a gente confirmar, em Romanos 1,6, só para a gente confirmar, alguém lê rapidinho para a gente já Romanos 1,6. Amém, minha irmã, obrigado, que voz bonita de leitura. Então já ficou claro para a gente a questão do pertencimento, fomos chamados para pertencer. Se fomos, uma lógica nossa aqui, se fomos chamados para pertencer ao Senhor Jesus, e Ele é suficiente para nós, e aí, nós precisamos ser santos. Amém? É isso, pastor? Precisamos ser santos. O pastor já falou sobre isso. E aí, se nós precisamos ser santos, vamos abrir em 1 Pedro, rapidinho, Novo Testamento, 1 Pedro 1, 15 e 16. Isso, vamos lá. Já vou liberar para o pastor aqui, que ele já mandou ficar quieto aqui. Mandou nada, brincando. 1, 15 e 16. Amém. Pastor já vai entrar, só um minutinho. Só 3 pessoas, aí fiquem à vontade. Está escrito aí, seja santo. O que é ser santo? Está bem, só aprofunda um pouco mais. Eu concordo, não estou discordando, só para a gente aprofundar. O que é ser santo? O que é ser santo à luz do que a gente acabou de ler? Seguir aquilo. Eu não consigo seguir. Eu não me encaixo aí. Não se escandalizem. Eu não me encaixo nisso daí. Amém, amém, é isso. E aí quando eu vejo como Deus é santo, eu não posso me comparar a Deus. Olha que contexto bíblico interessante. E a gente pega esse contexto e fala, seja santo. Mas o que é ser santo? A gente está com dificuldade aqui. Nós estamos com dificuldade de dizer o que é ser santo. Então, para o nosso tempo, já vou abrir, irmã. Para abrir separado, mas santo para mim hoje, na minha forma de... Eu não consigo isso. Eu não consigo. Se alguém conseguir, me ajude, eu peço socorro para você. Eu quero... Então, aí fica muito texto falado. Mas o que é ser santo que eu entendo é... Eu quero entender a tua dor e quero sentir a tua... O que eu faço por você? O que eu faço exatamente? Sabe por quê? Raciocina comigo uma coisa. Jesus está aqui, amém, e eu creio nisso, e falando com a gente. Jesus está agora dentro de uma cadeia entre criminosos. Sim, está. E quando Jesus fala, eu não vou lembrar dos textos, mas onde Jesus está? Tive fome. Olha que bênção. Estava preso. E aí a gente, quem lembra mais? Amém. Isso é santidade. Que a gente exerce, senão a gente fica na espiritosfera. O que é espiritosfera? Vivendo num mundo espiritual. Como eu sou espiritual. Como eu sou espiritual. E a irmã acabou de mencionar os versículos. Tive fome. É ali onde Jesus está. E é ali onde você e eu devem estar. Isso é santidade. Isso é santidade quando a gente diminui o sofrimento do outro. Eu vou ser instrumento amanhã, eu praticar. Eu vou falar em palavras bem simples para que fique mais fácil para a gente. Eu sou esse instrumento para diminuir o teu sofrimento.
Eu sou instrumento de Deus, do Senhor Jesus, do Evangelho em mim, para diminuir, para mitigar, para tornar mais leve o teu fardo. Isso é santidade? Amém. Santidade prática e real. E a gente continua, pastor? O que você quiser falar. Alguém tinha falado perfeição aqui? Perfeição. Ou houve alguma coisa assim? De santidade. Ser santo é ser perfeito? Alguém falou não, né? Porque às vezes a gente confunde isso. Às vezes a gente acha que... Então, se a palavra de hoje é pertencimento, a gente pertence a Jesus, claro. Mas quando a gente tem a experiência com Jesus, Ele coloca a gente no meio de um povo, de uma família, que é o corpo dele. Só que às vezes a gente não se sente pertencente dessa família. E quando a gente entra nessa família, a hora a gente... por quê? Como que você vai experimentar? Claro que você tem as suas experiências pessoais com Jesus, mas Jesus nos coloca numa família para experimentarmos o amor dele através dessa família do outro. E se nós somos o corpo de Cristo que está na terra, porque é isso que o Paulo vai dizer, ele é a cabeça e vocês, os membros desse corpo, significa que as pessoas, quando se aproximam de Deus, se aproximam de um corpo que mostra as marcas de Jesus. E as marcas de Jesus, do santo, são marcas que eu não tenho plenamente em mim, mas o outro me completa. Por isso que eu sou olho, você é boca, o outro é mão, os membros, o outro é pé. Paulo vai dizer, todos temos os mesmos dons? Não. Porque tem o dom da auxiliadora, né? Auxiliadora. Da auxiliadora. E se tem o dom da auxiliadora, ela vai auxiliar na hora que a pessoa precisa. Temos que ter o dom da fé. Porque o outro não tem a fé que aquele tem. Mas ele auxilia o outro na sua falta de fé. E esse corpo, ele cresce mutuamente, uns aos outros, e ele é edificado porque as experiências vão acontecendo e eu pertenço a este corpo, a essa família. Por exemplo, como você se vê com relação à sua família de onde você veio? Você tinha um sentido, um forte sentido de pertencimento à sua família? Né? Ou não? Né? Tem pessoas que tiveram, tem pessoas que não tiveram. Eu brincava, eu vivia na rua. Né? Porque quando chegava em casa, o couro comia. Não era só você, não. Então eu vivia na rua. Aí eu lembro que às vezes minha mãe falava assim, você não é moleque de rua. Ela falava assim, mas eu gosto de ficar na rua. E por que eu gostava de ficar na rua? Porque às vezes eu não me sentia pertencendo àquela casa, àquela família. Percebe? Quando eu tinha 16, 17 anos, eu fui morar com a minha tia. Porque eu fui trabalhar no Banco Itaú. E aí, de Guarulhos para Rua Boa Vista, Itaú da Rua Boa Vista, era muito longe. Então minha tia falou, vem aqui, você já vai fazer faculdade teológica. A faculdade era em Perdizes, o banco era na Boa Vista, ela morava do lado do metrô Carrão, então eu ia morar. Aí você pergunta, eu me sentia pertencendo àquela família? Não. Aí eu falo assim, mas que negócio estranho é esse? E a pergunta é, hoje eu me sinto pertencendo a uma família espiritual? Porque eu posso trazer na minha marca de história, de vida, uma dificuldade de pertencimento. E por mais que você faça, por mais que a família faça,
Às vezes você parece que está deslocado, mas Jesus está nos chamando a pertencer a uma família que você fala, não, eu pertenço a essa família. Né, eu fico imaginando esses grupos que são formados na igreja, que são muito bons. O grupo das pérolas, eu pertenço às pérolas, eu vou nas pérolas. Eu pertenço ao grupo de adolescentes, são as chamadas panelas. Lembra, né, que antigamente na igreja falava assim, essa igreja é cheia de panelinha. E o meu pastor ele dizia assim, não tem problema ter panelas, o problema é se você coloca uma tampa nessa panela. E que ninguém entra. E você não deixa o outro entrar. Porque você não quer a presença do outro, não quer que o outro pertença a essa panela, né, a esse grupo. Tem o grupo do skate, tem o grupo assim por diante. Mas quando nós olhamos essa palavra pertencimento, o que nos falta, o desafio que nos falta hoje, é sabermos acolher as pessoas de forma que elas se sintam pertencentes a essa família de Deus. E aí, quais seriam as marcas dessa família de Deus? Claro que a santidade faz parte. E o apóstolo Paulo, inclusive, ele vai dizer, olha, se tiver alguém nessa família, ele vai escrever em 1 Coríntios, capítulo de número 5, que essa pessoa está causando um dano, você vai precisar retirar essa pessoa da família de forma muito cuidadosa, cuidar dela e inseri-la novamente. Mas às vezes a gente não sabe fazer isso. Quando faz errado. Quando vai admoestar, não admoesta com amor. Quando vai consolar, não sabe consolar direito. E aí a gente se perde nesse lugar. Porque a gente precisa tratar conforme Jesus trata as pessoas. Porque Ele é o Evangelho. E como que Ele trataria as pessoas? E a gente precisa aprender com Ele. Vai lá, Nilton. Glória a Deus. E aí, quando a gente fala, quando nós falamos isso, a palavra amor, na nossa língua portuguesa, na nossa cultura, a gente, lá na novela, existe novela das 8, eu falo isso que eu não assisto mesmo, tem novela das 8 ainda? Porque eu fui criado assistindo a novela das 8. Qual o nome da novela das 8? Renascer, não é? Renascer. Não é Renascer? Eu não sei. É Renascer. Mas aonde eu quero chegar? Eu acho que é. Exatamente, achar que amor, né, com aquela coisa, amor sentimento, amor do galã com a moça boazinha da novela, aquela coisa toda. E aí, só para lembrar alguns irmãos, só lembrando, o nosso amor, a palavra amor para a gente em língua portuguesa, só para ficar um pouco mais fácil, a gente pode dividir literalmente em 3 pontos. O amor eros, que é o amor ali entre homem e mulher, o amor ágape, que é o amor de Deus, e o amor filéu, que é o nosso, entre irmãos, esse amor ação entre nós. Então, nesse sentido que é para a gente ficar bem ligado o que o Evangelho diz e fala e o que nós vamos fazer sobre isso. E aí eu convido você a dar uma lida em 1 Pedro 1,22, que aí, o que diz lá em 1 Pedro 1,22? Amém, obrigado, meu irmão. Olha, aqui é um amor que nós mencionamos agora há pouco, que é o amor filéu, que ele diz aí, é um amor fraternal. E se o Evangelho ó, eu gostei dessa definição da irmã, Jesus é, o Evangelho é, porque o Evangelho é uma pessoa, então o Evangelho é, e aí, isso é santidade. Isso é santidade, para não ficar no estereótipo, né? Então, isso é santidade, esse amor fraternal, lido agora pelo nosso irmão Ismael, para com o nosso
próximo. E a gente, para colocar mais um pouquinho de versículo bíblico aqui, só para a gente sustentar tudo isso, 1 Pedro 2, 1. Sabe o que diz lá? O Evangelho diz para que a gente viva essa santidade. Pertencemos, Jesus é suficiente para a gente. Agora vamos praticar isso daqui, a partir de agora, vamos tentar praticar. Ele vai dar uma diretriz para a gente, porque nós cristãos, nós crentes em Cristo Jesus, parece que todo mundo aqui conhece um aplicativo chamado Waze. Todos conhecem? Só os que dirigem, mas as irmãs sabem o que é Waze? Aí o que acontece quando a gente erra, ou tem um obstáculo na frente? Isso, redirecione sua rota. Então é isso, o Waze a gente traz para a Bíblia agora. Então, para a gente redirecionar a nossa rota sempre, à luz do Evangelho. E que princípio a gente tira do Evangelho? Princípio prático, usual. Pertencemos, Jesus é suficiente. Somos santos. O que é ser santo? É isso aqui. O que diz lá? Falamos sobre amor fraternal e agora tem um redirecionamento de rota para a gente com o Waze. E esse é para mim, hein? Quem vai ler aí? 1 Pedro 2:1. Amém. Eu não tenho nenhum desses. Eu não tenho nenhum desses aqui. Você acredita, pastor? Ele não acreditou. E tem razão. E tem razão. Amém, pastor. É verdade. Essa é a minha luta diária. Isso aqui, pastor, você mencionou hoje de manhã ou em uma das tuas palavras, isso ninguém vê. Isso aqui não está visível. Está na gente. E é uma luta diária para com a gente. Essa luta diária para com a gente. Sabe por quê? Porque se a gente não corrigir, não redirecionar a nossa rota, aí eu vou ter uma santidade na espiritosfera. Aí eu preciso fazer alguma coisa agora para cobrir isso. Eu preciso, o que eu faço para corrigir esse meu erro? Para corrigir minha rota? Só a graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Só a graça, meu irmão, meus irmãos, para que a gente cumpra esse evangelho, que é tão simples, né? Mas o pecado que habita em nós, se a gente não ficar todo dia, toda manhã ao acordar, ou cada jornada da gente, meu papel aqui é diminuir a dor do próximo. Foi isso que Jesus fez, é isso que Jesus faz, e esse é o propósito de nossa vida. O que eu faço para diminuir a dor do próximo? Além da oração, em ação. É isso, eu peço socorro para que vocês me ajudem a cada dia, no dia a dia, porque quando eu saio para trabalhar 12 horas por dia, só aí Jesus já não é suficiente para mim. Quando eu trabalho 12, 16 horas por dia, crente que trabalha 12, 16, 18 horas por dia, Jesus é suficiente. Eu estou perguntando, não estou acusando esse crente não. Jesus é suficiente? É só pergunta, é só para a gente pensar, é só para a gente, né? Jesus é suficiente. Quando acontece o inesperado em nossa vida, a tristeza faz parte, claro, do luto, de todas, um diagnóstico de uma doença. Um filho que está num caminho que não era aquilo que a gente programou para ele. Uma filha. Jesus é suficiente para a gente. Ou a gente vai ser o primeiro a destruir o nosso filho, destruir o nosso próximo, com as nossas palavras, porque nós somos régua. Eu sou a régua, eu sou o exemplo. Nosso exemplo é Jesus Cristo. Pastor? Esse texto que você leu de 1 Pedro, a gente encerra com ele. Eu não usei hoje de manhã, mas poderia até usá-lo, né? Porque ele está falando mais ou menos na mesma lógica do que Paulo está falando em Gálatas.
que é, por exemplo, hoje eu não creio que você está livre de toda maldade, engano, hipocrisia, inveja, maledicência, assim como eu. Mas existe um crescimento em que essas coisas vão saindo do nosso coração. E está no próximo versículo. Está no versículo de número 2. Ele constata no versículo 1, mas no versículo 2 ele começa a dizer como você vai se desvencilhando dessas coisas do coração. Porque senão você vai ficar sempre preso a essas coisas. Não. Mas eu creio que você vai chegar, e eu vou chegar num lugar de humildade, inclusive, de você saber que, não, nessa fase da minha vida, esse tipo de engano não pertence mais no meu coração. Ele vai dizer, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. O que é esse leite espiritual puro? Nós estamos falando do quê? Do que nós estamos? Que palavra? Que palavra nós estamos falando? Que palavra verdadeira é? Quem é a palavra? Qual é a palavra? É o verbo. É o evangelho, percebe? É o evangelho, que é esse leite puro. Esse negócio é puro. Tem gente que não consegue tomar. Eu, por exemplo, não consigo tomar leite puro da vaca. Passo mal. Sabia que tem gente que passa mal com leite puro? Pois quando você toma leite puro do evangelho, você passa mal. Esse é o primeiro sintoma. Por que você passa mal? Porque é indigesto. É indigesto. Porque encontra a sua maledicência, o seu engano, a sua maldade, os seus vícios, os seus maus hábitos. E ele é indigesto. E coisa indigesta a gente não quer. Mas ele diz, tomem esse leite puro, que é o evangelho, que é o próprio Jesus. São as palavras do evangelho que brotam das escrituras. E para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Existe um processo de que você não é só salvo, você está no processo de amadurecimento, adultecimento. Paulo vai falar, recebam os mais fracos na fé, assim por diante, aos que são meninos, eu falo como meninos, mas agora vocês precisam adultecer. O que é uma pessoa madura em Cristo Jesus? É uma pessoa que suporta, que flui o amor do coração, que não trata o outro com egoísmo, que não trata o outro com hipocrisia, que não é hipócrita. Esse é o que cresceu em Jesus. É o que cresceu para a salvação. É o que fala francamente, com sabedoria e bom senso. Então você cresce para a salvação. Você amadurece dentro dessa família, pertencendo a essa família, e Jesus se torna suficiente para você. Amém. É isso. Ele se torna suficiente para você. Ele não é. Ele é de direito porque você está nele. E nada pode separar você do amor dele. Mas existe um processo de a gente... vou vender no próximo domingo, não no outro, vou vender leite puro aqui. Leite puro. Vou vender leite puro. Que é o evangelho. Que é o evangelho. Só que o evangelho não se vende. E pessoas não conseguem comprar, não é isso? De graça recebestes, e de graça, e com graça você dá esse evangelho, você parte esse evangelho. Então a minha oração é que a gente possa crescer, e amanhã a gente está livre da hipocrisia. Amém. Está livre da inveja. Porque senão você vai ficar preso a esse lugar, achar que nunca vai sair dele. Mas não é verdade. Tanto não é que Pedro, se você olha a vida de Pedro, como era a vida de Pedro, antes de escrever essa carta, no início da caminhada dele com Jesus, como que ele era?
Ele era o caos em pessoa. Resolvia tudo no braço e tal. Senhor, quem que vai sentar à sua direita? O que é isso? Qual o nome que se dá a isso? Esse tipo de conversa? Inveja. Inveja, cobiça. Isso é o que ele tem no coração no início da caminhada dele com Jesus. Quer que ele manda descer lá fogo do céu para queimar os caras? Não tem amor no coração com relação aos outros. Esse era o Pedro do início, e o Pedro que escreve essa carta. Ele vai dizer lá na segunda carta, se você quer pastorear um rebanho, que não seja por imposição, porque ele era uma pessoa da imposição, que seja com amor, que seja um ministério que você se alegra nele. Olha só o Pedro, percebe? Por isso que ele vai poder dizer, tira essa maldade, tira esse engano, tira essa hipocrisia, tira essa cobiça do coração, porque ele chega nesse lugar, eu acredito que ele chega nesse lugar, quando ele escreve essa carta, porque senão ele não teria autorização do Espírito Santo para escrever isso daí, senão seria uma hipocrisia ele escrever algo que ele não vivencia. Então nós temos essa oportunidade de crescer como corpo de Cristo e assim por diante. Então que Deus nos abençoe na nossa caminhada, porque ele vai terminar o versículo 3 dizendo: agora que provaram que o Senhor é bom, vocês provaram que o Senhor é bom, sigam adiante na sua jornada, ouvindo o Evangelho, praticando o Evangelho, sendo purificado, crescendo e sendo limpo. Não é essa palavra de Jesus, vocês estão sendo limpos pela minha palavra. Gosta de tomar banho? Gosta de ficar limpinho? Pensa. É isso. Vamos orar. Isso. É o ágape, é o amor filéu. Porque existe. Então, porque tem pessoas que, na verdade, dizem que amam, mas elas estão fingindo que amam. Ou amoração. Que é o que o João vai dizer também, 1 João. Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, está equivocado. Você não ama a Deus. Você diz que ama, porque existe a esquizofrenia. O que é a esquizofrenia? É duas coisas que querem ocupar o mesmo espaço e não tem como. Você diz uma coisa, mas na verdade é outra. Né? Porque as manifestações concretas das suas atitudes mostram que é outra. Porque porque ele não tem consciência. Isso. Ele não tem a consciência. Todo dia, toda hora. Isso eu tenho aprendido muito com as minhas filhas, né? Que elas revelam os meus pecados, porque elas me confrontam, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem reunião da família, né? A gente sai daqui, vai para casa, aí a gente tem a conversa da família. Aí, na conversa da família, a gente um vai falando sobre o outro. Né? E aí, normalmente é a Isabela que me confronta mais, né? A Júlia não, mas a Isabela fala: então, pai, preciso falar um negócio para você, né? Aí você percebe as suas fraquezas, entendeu? Porque conhece de perto. E aí ela fala, né? Inclusive, pai, inclusive você pregou domingo sobre isso. Inclusive você pregou domingo sobre isso e preciso ver isso aqui na prática. Sim.
primeiro te traz o incômodo e depois te leva ou para um caminho de orgulho ou te leva para um caminho de falar assim, ó, baixa a bola, seja humilde, porque você vai para um lugar ou para o outro. O ser humano, quando ele é colocado assim diante disso, ou ele vai para o caminho do orgulho, ou ele reconhece, fala assim, não. Principalmente se for assim uma admoestação na frente de outras pessoas. Aí é pior ainda, né? É pior ainda, você ser exposto. Aí você não volta mais mesmo. Aí você vai embora. Mas a gente precisa lavar os pés uns dos outros. Oremos então e vamos para casa. Pai querido, obrigado mais uma vez pela tua palavra, pelo teu evangelho que está diante de nós, nos auxilia no nosso crescimento, nesse leite puro, nesse pertencimento à tua família, e que possamos, o teu Espírito possa com sabedoria edificar cada um de nós. Nos dê uma boa noite na tua presença, uma boa semana na tua presença, que o Senhor vá limpando os nossos corações. Que o teu amor, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana para vocês e recebem o nosso abraço.